coração. E assim já temos feito neste lugar, já temos ouvido, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo. Sabemos que Tu has, Senhor, de manifestar com poder, glória e graça aos nosso coração por aquilo que Tu és, Senhor, através do Teu Espírito, da Tua palavra. Venha, Senhor, manifestar através dos dons do Teu Espírito Santo, renovando, restaurando, fortalecendo e nos animando para seguirmos mais adiante, para que possamos experimentar o cumprimento das Tuas promessas, fazendo a diferença no tempo em que nos encontramos nessa terra, para a glória do nome de Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim como estamos, adoramos o nome do Senhor. Oh, aleluia.
fonte, por esse rio que jorra do trono de Deus, esse rio que se faz presente na nossa vida quando somos fiéis. Aleluia, Ele está aqui. Vou aproveitar que você está em pé. As crianças parecem que vão se retirar agora, pois nós vamos meditarmos no texto da palavra de Deus nessa noite, antes de orar por você e pela tua vida. Você que tem a sua Bíblia, você que tem a palavra de Deus em tuas mãos e puder acompanhar conosco, abra aí no livro de Daniel. Eu quero ser rápido, sucinto, objetivo, porém na certeza de que o Senhor se manifesta falando conosco através da sua palavra. O Espírito de Deus está aqui, nos trouxe aqui para nos abençoar. De certo, viemos aqui com o propósito de adorar e glorificar o seu santo nome. Já temos feito para a glória de Deus. Mas o Senhor, Ele tem desejo de revelar aos nossos corações sempre a sua vontade. Você tem a sua Bíblia, pode ficar em pé, abra aí no livro de Daniel, no último capítulo, o capítulo de número 12, o verso de número 13, capítulo 12, verso 13. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Hoje é um culto público, é um culto com jovem, e por isso eu sou o primeiro jovem a estar aqui, nesta noite para adorar a Deus. Glória a Jesus. E me sinto cada vez mais jovem com o Senhor Jesus. E também louvo a Deus pela vida dos nossos jovens, que já tem cooperado desde cedo aqui conosco. Quem encontrou Daniel, capítulo 12, verso de número 13, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você tem sua Bíblia, você é crente? Quantos são crentes aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O crente sempre carrega a Bíblia, né, irmão? Ele até com a Bíblia, ele dá testemunho de Deus, não é? Por isso que nós carregamos a Bíblia, não é? E diz assim a palavra de Deus: tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Vamos repetir apenas a parte A todos juntos? Daniel, capítulo 12, verso 13, que diz assim: tu, porém, vai até ao fim. Podeis assentar, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Tu, porém, vai até o fim. Nós vemos, irmãos, aqui na palavra de Deus, não precisa aumentar muito, e eu espero que a oração faça o efeito de alcançar os nossos hóspedes aqui, do hotel. Mas nós vemos aqui, no texto que lemos da palavra de Deus, mais uma promessa de Deus para um servo do Senhor, para o seu servo Daniel. Vemos que a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia tem promessas para o homem, promessas grandiosas. Uma das maiores promessas para nós que a Bíblia nos traz é que nós podemos, mesmo depois de todo o pecado que nos rodeou, chegarmos à presença de Deus, estarmos na presença de Deus e morarmos eternamente com o nosso Criador. A promessa de salvação é uma das maiores promessas de Deus para nós. O Senhor nos deu a condição de, pela fé, sermos redimidos para estar em sua presença e podermos termos alegria da certeza de que um dia, depois que desprendermos desse corpo mortal, vamos estar eternamente com o Senhor. Existem diversas promessas de Deus e por elas nós cristãos vivemos. Mas nós vemos pela palavra de Deus que Deus também manifesta aos seus filhos com promessas específicas. E aqui nós sabemos que no texto que lemos há várias aplicações, mas também literalmente Deus está fazendo uma promessa ao seu servo Daniel. Quando diz tu, porém, o som está meio... Vou pegar um microfone com o fio, talvez melhore alguma coisa. Pode desligar os demais. Aqui nem precisa de microfone, na verdade, hein? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos dias. Tu, porém, vai até o fim, porque as promessas de Deus vai se cumprir em você. Aqui nós tiramos algumas coisas. Que Deus, ele cumpre a sua promessa. Mas aqui
Deus fala ao seu servo, como fala a nós, a sua igreja, cada um de nós especificamente. Seja lá qual promessa você tenha de Deus, seja que você tomou posse pela palavra escrita, ou seja aquilo que Deus revelou a você um dia. Mas existe o que Deus faz em cumprir a sua promessa e aquilo que Deus espera de nós. O Senhor está dizendo em cumprir uma promessa na vida de Daniel, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo a Daniel: porém tu vai até o fim. Então, para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, nós precisamos seguirmos, nós precisamos perseverarmos, nós não podemos parar. Nós temos que procurar visualizar a distância e seguirmos, como Deus disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Então nós vemos aqui as promessas de Deus para o seu povo não são para aqueles que desistem no meio do caminho. E por isso Deus está cumprindo promessa na vida de crentes neste lugar. Por isso que Deus está cumprindo promessa na vida de irmãos obreiros nessa casa. Porque eles estão perseverando e não param. Porque se parar, as promessas não se cumprem. E nós vemos aqui: mas para aqueles que perseveram e vão até o fim, na jornada com Cristo, as promessas cumprem. E é bíblico, e é interessante nós analisarmos isso, porque muitas pessoas pararam e ficaram estacionadas, e parece que as promessas morreram. Mas quando elas se despertaram, aleluia, e colocaram com a sua fé no Senhor, as coisas começaram novamente a acontecer na sua vida. Por isso a palavra de Deus nos exorta que não podemos parar, mas que precisamos ir até o fim, precisamos prosseguir, para que as promessas de Deus se cumpram em nós. Aleluia. Nós precisamos de entender os prazos e o tempo, porque Deus, ele estipula, presta atenção, Deus estipula prazos e tempos para nós, ou para o homem poder mudar isso, ou seja, para que Deus só tem uma forma de nós mudarmos aquilo que Deus determinou com promessa para a nossa vida, para Deus cumprir, é se nós deixarmos de seguirmos aquilo que Deus tem para nós, se nós desobedecermos aquilo que Deus determinou para nós. E aí então as promessas vão ficar à deriva. Mas se nós procurarmos entender o que Deus tem para nós, seja por tua palavra, seja por aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, porque tem coisa que Deus revela em tua palavra, e é certo que tudo que Deus espera de nós está aqui revelado, mas tem coisa que Deus fala a cada um de nós específico. Eu tenho coisas que o Senhor me pediu e que eu entreguei, e que eu não faço disso uma doutrina para a sua igreja, porque foi algo que Deus pediu especificamente para mim. Mas eu procuro obedecer, aleluia, e seguir, porque eu sei que de certo as promessas de Deus vão cumprir em mim, se eu perseverar em fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Às vezes nós estamos na jornada e o Senhor nos pediu algo, mas a gente olha as pessoas fazendo diferente. O povo de Israel uma vez caiu nisso, não é? Deus tinha determinado ser o Deus de Israel, mas eles viram que as nações tinham reis, e eles quiseram também reis, e pediram reis para si, ao passo que Deus concedeu, não é? E aí foi o problema. Mas tem coisa que Deus pede a nós, e precisamos entender e ter uma parte, uma comunhão com Deus, e fazermos para que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Então Deus estipula prazos e tempo, e só o homem pode mudar isso através de sua própria desobediência, não é? Eu lembro, estava falando para minha sogra agora esses dias, que quando eu tinha por volta de 17 anos no Brasil, eu estive na casa de um amigo recém-casado, ele casou muito novo, e eu fiquei refletindo, falei: meus amigos estão casando, as coisas começam a mudar nesta idade, não é? Estava saindo da adolescência para a juventude, e já encarando essa situação. Um amigo poucos anos mais velho, casando, e eu falei: daqui a pouco vão se separar, porque eu fui na sua casa, mas ele já não é só ele, o meu amigo,
tem a esposa dele, eles têm a vida dele, a família dele. E eu fiquei refletindo naquilo, como vai ser, não é? E eu de repente cheguei na janela do quarto, da janela da sala desse apartamento que eles haviam alugado, e quando eu olhei para o céu, o Espírito de Deus falou comigo: eu vou te levar para uma terra longínqua. E eu assustei, eu temi, porque eu tinha 17 anos de idade, era um ano mais velho do que o mais novo, o mais velho aqui. E eu falei: como é isso? Não é? Sempre ali acostumado ao lado dos pais, na saia da barra da mãe, na saia da bainha da calça do pai, não é? E Deus falar isso comigo assim, cara a cara, eu tive temor e falei: meu Deus, é quase impossível para mim. E eu quis temer. E foi interessante, irmão. Você sabe que Deus fala? Será que Deus já falou com algum de vocês nessa noite? Você já ouviu Deus falar? Aleluias. E o Senhor falou tão nítido e tão claro, eu temi. E ali, naquele momento em que eu temi, eu falei: eu acho isso quase impossível, é difícil. Aí o Espírito de Deus, ele revela, ele está aqui já revelando aos nossos corações. O Espírito de Deus veio e falou: olhe para o céu, olhe para os sinais. E eu olhei, vi a lua e vi as estrelas. E o Senhor ali falou comigo: olha aqui que Deus me deu de consolo. Quando Deus quer fazer, Ele faz de uma maneira muito especial. Não precisa de muita coisa. Ele simplesmente revela. Existe um rio, não é, que flui do seu grande amor. Ele simplesmente revela de uma maneira extraordinária. E o Senhor falou: olha para o céu. E quando eu olhei a lua e as estrelas, olha o que Deus me deu como consolo e disse para mim: eu vou te levar para essa terra. E quando tu olhares para o céu, os mesmos sinais que você vai ver, eles estarão vendo. É como se Deus estivesse dizendo assim: você é muito pequeno, mas eu te mostro da forma que eu vejo. E me fez ver os sinais. E eu fiquei confortado. Fui encorajado. Falei: é verdade, eu vou estar no mesmo quintal que eles. Quando olhar para cima, é como que estivesse no mesmo vizinho no quintal e olhasse o pé de mangueira e falasse: não, a manga do vizinho está amarelinha, mas é do vizinho, eu estou aqui, estou vendo a manga que o vizinho está vendo. E eu senti confortável, porque eu entendia que Deus queria cumprir uma promessa. As provas vieram, vêm. As lutas vêm. As dificuldades vêm. Mas se nós perseverarmos, as promessas de Deus vão se cumprindo em nós. E aqui está, não é? O homem deve entender o tempo de Deus. Lá em Abacuque, no capítulo 3, você que tem sua Bíblia aí, puder nos acompanhar. Abacuque, no capítulo 3, o profeta entendeu isso. Olha a situação em que ele encontrava, e eu tenho certeza que você conhece muito bem esse texto e essa passagem. O verso 17 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos currais não haja mais gado. Ou seja, ainda que a situação seja caótica aos nossos olhos e impossível de até sobrevivermos, o profeta aqui, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele tinha uma confiança nas promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. O crente, ele vive primeiro por essa confiança. Ainda que a situação seja caótica, parece que está difícil, mas ainda assim eu me alegro no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque é uma promessa de Deus, a promessa de nos salvar. E ali o profeta estava enxergando e vendo as coisas do jeito, ele disse: ainda que isso venha acontecer, eu vou me alegrar e vou exultar no Deus da minha salvação. Ele tinha confiança no Senhor. Aleluia. E se alegrava no Senhor. E se nós fizermos isso, o dono do universo e de todas as coisas vai fazer cumprir em nós a sua promessa. Nós não podemos, irmãos, ficar nos dias de hoje buscando alguém que possa nos ajudar, quando Deus já fez tudo
para poder nos colocar no lugar de honra, para que nós possamos ajudar a outro, através da sua palavra e das suas promessas. Mas nós precisamos perseverarmos, seguirmos até o fim, não desistirmos, diferente da circunstância, situação que nós vamos encontrar todos os dias, porque o nosso Deus, Ele contempla todas as coisas e tem todo o poder em tuas mãos, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aqui nós entendemos e vemos por esse homem que entendeu o tempo de Deus, ainda que a situação seja caótica. Eu vou me alegrar no Senhor e no Deus da minha salvação. Não tem motivo nenhum para o crente se entristecer. E aliás, quando o crente se entristece, ele está dizendo: eu perdi a confiança no Senhor, eu perdi a esperança no Senhor. Eu sei que o mais forte do que a fé é o amor. Eu já tive essa experiência. Quando eu perdi a esperança, a fé no que Deus tinha para mim, ainda que eu não perdi a fé no Senhor, eu consegui me sobreviver. E fiquei muito assustado como é que eu sobrevivi sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não vou a lugar nenhum. Mas eu consegui passar na prova e na turbulência e na tribulação, mesmo com a falta de fé, devido à prova e provação que eu enfrentei. A Bíblia diz de um homem, o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele diz bem claro que chegou um momento na sua vida que ele perdeu a esperança. Ele perdeu a esperança de viver, até que o anjo de Deus o visitou e trouxe uma resposta para ele. Glória a Deus, aleluia. Que não iam se perder. Mas ele disse com as suas palavras: eu perdi a esperança de sobreviver. Mas o anjo de Deus a quem eu sirvo, ele veio até mim e me trouxe renovo e me deu escape. Aleluia. E depois eu fui entendendo isso pela Bíblia, porque eu achava que crente sem fé estava morto, e está mesmo, porque a fé que te arremessa para frente. Mas eu sobrevivi, mesmo perdendo, devido às provas e provação, confiança no que Deus tinha para mim. E eu fiquei ali atordoado. Passou-se os dias, o tempo, e eu fiquei firme. Falei: daqui eu não removo o pé, Senhor. E daqui uns dias eu fiquei assustado, porque Deus continua cuidando da sua obra. Deus continuou cuidando das suas ovelhas. Oh, meus irmãos, não há nada melhor que a gente possa fazer como homem de Deus, como obreiro de Deus, como pastor do Senhor, do que o nosso Jesus pode fazer por cada um. E eu olhei e falei: Jesus, eu não sou digno de estar aqui diante desta igreja, porque eu perdi a esperança no que o Senhor tinha para mim. E como eu estou aqui vivo, como o Senhor ainda me aceita? E Deus então me revelou. Ele disse: você perdeu a confiança e a fé, mas você não perdeu o amor. O amor é forte. Meu coração tinha um amor pela minha vida. Não pela minha vida, porque a minha vida eu dava como despojo, mas pela minha esposa, pela minha filha, pela minha casa, pela minha família, pelas ovelhas do Senhor. Eu estava ali e o Senhor fez renovar as suas promessas, cuidou de todas as coisas. Não há nada que Deus não cuide quando você segue até o fim, quando você persevere até o fim. O Senhor faz cumprir as suas promessas na tua vida, mas não pare indiferente da circunstância em que você está passando ou venha passar, para a glória de Deus. E aqui nós vemos que esse profeta entendeu o tempo de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não haja mais gado, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Fique firme, fique fiel, fique firme, fique fiel. A Bíblia tem exemplos, e hoje eu já ouvi aqui nessa noite Deus usar a nossa missionária e falar de um homem chamado Jacó, que Deus veio a ele, relembrou a Jacó as promessas que já tempos havia feito para a vida de Jacó, insinuando ali a Jacó que ele deveria perseverar. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai contemplar o que Deus, aleluia, através da sua gloriosa presença, revela a Jacó no capítulo 31 de Gênesis, no verso de número 13.
Olha só o que Deus diz a Jacó, e ali Deus está da mesma sorte, sempre nos encontrando para nos lembrar e nos renovar as suas promessas em nós. No verso 13 ele diz: eu sou Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Vocês conhecem a história de Jacó? Jacó, ele almejou o espiritual de Deus, a primogenitura, e seu irmão tanto desprezava. E Jacó, ele chegou a ponto de, com apoio da sua mãe, enganar o seu próprio pai para receber a bênção do primogênito, que o pai dava ao impor as mãos o filho mais velho. E Jacó, enganando seu pai, passando-se como Esaú, que era o mais velho, seu pai já cego a idade, fez um guisado, como era naquele tempo que se fazia antes do pai morrer, e o pai abençoou a Jacó pensando em estar abençoando Esaú. Mas por causa disso, o seu irmão ficou enfurecido, e vocês sabem a história. Jacó, ele sai da sua parentela e, em recomendação à direção que sua mãe lhe deu, ele vai à casa do seu tio, do tio Labão, e ele, no meio do caminho, as circunstâncias apertou, difícil, que ficaram, como muitas vezes ficou na vida de muitos de nós, que aqui estamos em terra tão longínqua. E ele ali então pegou uma pedra como um travesseiro, erigiu, levantou um altar a Deus em Betel e disse para Deus: se tu for comigo e me abençoares, de tudo que eu ganhar eu te darei dízimos. E verdadeiramente o Senhor o abençoou. Ele foi à casa do seu tio, irmão da sua mãe, casou com uma de suas filhas, aliás, levou as duas, não é? E Deus o prosperou. E mesmo ali, nas aflições, em prosperidade, ele tinha promessas e grandes promessas de Deus. Aleluia. E o Senhor aqui lembrou a Jacó a promessa que havia feito, insinuando que ele deveria seguir e perseverar. Ele podia dizer assim: eu estou cansado, eu já fugi do meu irmão, já saí de perto do meu pai, já deixei de ver minha mãe, que o pai já tinha morrido, não é? Saí da terra da minha parentela, como muitos de nós. Agora eu vim aqui, trabalhei 7 anos pela esposa, depois trabalhei mais 7 anos pela a verdadeira esposa em que eu amava, e mais 7 anos, e estou sendo ludibriado. Parece que uma hora vai cansando. Parece que Jacó devia já estar para cansar. Falou: eu não sei mais. Mas aonde Jacó punha a mão, Deus abençoava, porque Deus tinha promessa com Jacó. Deus tinha escolhido Jacó para um propósito específico. E agora parece que Jacó, sendo tão ludibriado pelo seu tio, parece que ele está a ponto de decidir alguma coisa, mas para a glória de Deus, o Senhor lembra Jacó no verso 13, quando vai até Jacó e diz para ele, eu vou ler o verso 31, porque Deus aqui revela a Jacó através de sonho. Eu acho maravilhoso os sonhos de Deus. Quando eu tenho um sonho, por pior que seja, eu oro a Deus e falo assim: me dê o discernimento desse sonho. Tem sonho que é perturbação, tem sonho que é preocupação. A Bíblia diz que por muita preocupação vem o sonho. É bonito, quando você se preocupa muito, é bom que venha o sonho, porque o sonho pode trazer revelação que vai ajudar na sua preocupação e tirar a sua preocupação. E Jacó teve um sonho, no verso de número 10, no verso 11 diz: e disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta-te agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Deus já estava abençoando, porque o crente é assim, o crente fiel é assim, o crente que persevera é assim. Podem mudar o salário, podem passar a perna, mas a mão de Deus é com ele. Por isso ele não precisa reclamar, não precisa de murmurar, não precisa de questionar. Ele só vai dando glória a Deus, adorando a Deus e sendo fiel a Deus, e Deus vai abençoando.
Mas Jacó estava ali naquela situação, e diz a palavra de Deus que, e disse ele: levanta-te agora os teus olhos e vê todos, porque ele fazia um acordo com o seu tio, e o tio mudava o salário, mas o Senhor sempre abençoava no acordo que ele fazia e prosperava Jacó. Mas aqui no verso 13 diz: eu sou Deus de Betel, onde tem ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, vai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então Deus aqui lembrou Jacó das promessas feitas há tempos, insinuou ele que deveria perseverar. Não pare, Aleluia. persevere. Glória a Deus. Deus quer fortalecer a tua vida. Deus quer que você tenha uma maior comunhão com Ele. Deus não quer que você ande de bengala. O pastor não é bengala, está aqui para te abençoar, está aqui para te aconselhar, está aqui para te ajudar. Mas maior é Deus. Se você buscar a comunhão com Ele, a mão dele, como já foi dito nessa noite, estará sobre você. E você vai ser um abençoador de vida ao seu redor. Deus tem muito para dar. O meu papel é esse: fazer com que você encontre com o Senhor, fazer com que você se fortaleça no Senhor, fazer com que você tenha uma comunhão maior com o Senhor, fazer que você saiba andar com o Senhor, saiba dar fruto para o Senhor, saiba fazer a diferença que o Senhor espera que nós venhamos fazer como um cristão autênticos e verdadeiros. Este é o nosso papel, que você possa entender isso, seguir até o fim, não parar pelas situações e circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Como disse o Senhor ao próprio Daniel: tu, porém, vai até o fim. Eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou trazer resposta, eu vou trazer solução, eu vou mudar quadro, eu vou mudar a vida, eu vou honrar a sua vida diante de mim, vou fazer aquilo que você espera, ou aquilo que eu prometi. Mas não pare, persevere. Vai um pouquinho mais, vai até o fim. Aqui Deus aparece a Jacó e deixa claro, e diz claro para ele: não é? Eu sou Deus lá de Betel que te apareci. Eu estou te contemplando, eu estou te vendo. Eu vou fazer cumprir as minhas promessas na tua vida. A Bíblia está repleta de exemplos. E nós vemos um outro homem, antes de nós entrarmos na conclusão, que nos chama a atenção, que é um homem que foi, pela Bíblia, pela própria Bíblia, taxado como o pai daqueles que têm fé. Não vou dizer que é o pai os pais da fé, mas é o pai daqueles que têm fé, que é o próprio Abraão. E nós vemos em Gênesis capítulo 13, também aqui na palavra de Deus, aleluias, nós vemos que Deus, Ele não deixou Abraão se esquecer. Você já viu que Deus sempre renova, restaura, lembra, seja um pregador, seja uma mensagem, seja até uma revelação divina, ou até um passarinho, ou até a lua. Quando eu cheguei aqui, jovem ainda, eu às vezes tinha saudade do meu povo, da minha família. Aí eu olhava para o céu, eles estão ali, pertinho. E assim Deus foi, até cumprir a primeira promessa. Glória a Deus. Não é? Deus me salvou, Deus me levantou na sua presença, revelou os seus mistérios, trouxe a minha esposa, me deu uma família. E Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida, se você perseverar. Não pare, não pare, essa é a vontade de Deus. Não é? Deus ali, Ele não deixou Abraão se esquecer que aquela conquista que ele teve naquele dia, lá em Gênesis capítulo 13, olha aí que nós temos uma passagem, mas no capítulo 12, aqui nós já vemos Deus revelando a Abraão e lembrando ele, não é? Não deixando ele esquecer que aquela conquista era parte da promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas olha só o que ele diz aí, no verso de número 14 do capítulo 13, diz assim: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Aqui depois que Jó separou de seu sobrinho Abraão, o sobrinho de Abraão, seu sobrinho Ló. E de certas vezes a gente passa por situações que a gente tem que separar de alguém, parece que a gente quer ficar triste, mas Deus que está lá em cima sabe todas as coisas e está determinado a cumprir as tuas promessas em nós.
Vamos resistir a essas coisas que acontecem, que são tão pequenas aqui, e que só nós podemos ver dos nossos olhos, mas Deus vê acima de todas as coisas. Mas existe um episódio no capítulo 12, que quando eu digo que Deus não deixou Abraão se esquecer, que aquela conquista era da parte da promessa feita anteriormente, quando Deus fala com Abraão: levanta os teus olhos para a direita e para a esquerda e veja toda essa terra, eu te darei a ti e a tua descendência. É que Abraão, como você, Abraão como eu, como homem, chegou numa situação, porque ele tinha uma promessa, e todo mundo sabe a promessa que Deus fez a Abraão, me parece capítulo de número 12, quando Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu conheço esse Deus, irmãos. O jeitinho que a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, Deus já falou comigo. Ele fala cara a cara. Aleluia. Como ele falou: com aquela noite eu vou te levar. Glória a Deus. Eu falei: é difícil. Ele falou: senão você vai olhar para o céu e os astros e as estrelas que os seus familiares estão vendo, você verá lá também, como consolo de que eu vou te levar com um propósito, para cumprir uma promessa na sua vida. E Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão verdadeiramente, diz a Bíblia, que foi. Ele saiu, partiu, mas chega um momento em que a situação parece apertar. E diz a Bíblia que uma certa feita as coisas ficaram difíceis para Abraão, e ele então subiu ao Egito, foi buscar socorro no Egito. E chegando lá no Egito, Faraó afeiçoou-se de sua esposa, e Abraão, com medo de ser morto em dizer que aquela era a sua esposa, como era meia irmã e prima dele, ele diz: essa é minha irmã. E Faraó então pegou e não lhe matou, mas por intervenção divina, porque Deus tinha promessa. Diga assim: quando Deus tem promessa, Ele responsabiliza, Ele cuida. Ainda que nós, muitas vezes, como seres humanos, com a nossa covardia, com o nosso medo e com a nossa desobediência, parece fazer retardar as promessas de Deus. E Abraão agora, por um medo, por uma situação, por uma necessidade, vai ao Egito, e chegando lá, com medo de perder a sua vida, diz que a sua esposa era a sua irmã. E agora ele está ali. Aí Faraó pega a sua irmã, mas por intervenção divina, Deus dá um sonho a Faraó, dizendo que não era para tocar nela. Até que Faraó chega a Abraão e diz para ele do sonho que teve, que quando Deus quer cumprir promessa, Ele faz, não precisa se preocupar, só descansar. E aí Faraó então diz para Abraão: por que não disseste que era tua irmã? Primeiro Faraó diz para ele do sonho que teve, e Abraão então confessa que ela era sua esposa. E Faraó: por que tu não disseste antes? Eu quase que morri aqui por causa dessa mulher. E aí diz a Bíblia que Faraó liberou Abraão com toda a sua comitiva, o seu sobrinho Ló. Ele deu uma grande vitória. Por quê? Porque ele tinha um propósito com Abraão, e ele iria e queria cumprir uma promessa na vida de Abraão. Mesmo com o medo que ele teve, com a necessidade que ele teve, na situação enrascada que ele adentrou, o Senhor olhou e interviu. Eu vejo Deus intervindo em vidas aqui nesta noite. Situação que parece que você buscou com a tua mão, ou você entrou, aleluia, porque quem sabe na sua ignorância, da falta de ouvir e entender a voz de Deus, você caminhou. Mas o Senhor está dizendo que vai colocar tudo no seu devido lugar e vai restaurar, porque Ele quer cumprir uma promessa. E porque você está disposto a seguir e ir até o fim. E diz a Bíblia que ali então ele sai do Egito com aquela comitiva. E agora, aleluia, o Senhor, no capítulo 13, no verso 14, diz a ele: diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Imagina, entrou na situação, não tem situação perdida, irmão.
O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor e seguirmos e prosseguirmos até o fim. Não pare, não olhe para as circunstâncias, siga adorando o nome do Senhor. Coloque à disposição de Deus para aquilo que Ele tem. Eu não sei qual é a situação que você entrou, nós vamos encerrar, mas eu queria falar de uma mulher que a Bíblia nos diz e que me chama a atenção, aquela mulher que foi um exemplo para nós de perseverança, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher perseverou até conseguir a sua cura. Lá em Mateus capítulo 9, antes de encerrar, antes de concluir, Mateus no capítulo de número 9, se você tem a sua Bíblia pode acompanhar, nós vemos a atitude, você conhece muito bem dessa mulher, no capítulo 9 de Mateus, no verso de número 19, aleluias. E essas mulheres, irmãos, vou falar com você, nós temos que tirar o chapéu para essas mulheres. A Bíblia não, a gente sabe, até pela ciência, né, que as mulheres são mais emotivas, e foi assim que Deus fez, né? O homem é mais racional, as mulheres são mais emotivas, né? Mas não há de convir que muitas vezes na emoção as mulheres alcançam com a fé as dádivas de Deus, porque os homens na sua razão muitas vezes, não é, fica aguardando uma certeza, uma convicção. A gente que já teve a oportunidade de abrir algumas poucas igrejas, ainda que a gente entende que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, a gente pode ver isso. Eu lembro que todos os trabalhos que nós abrimos, as mulheres estavam sempre na frente e os esposos ficavam sempre atrás. Eles ficavam assim, vamos ver o que vai dar isso aí para depois eu estar negando. Mas a mulher estava lá, vai dar certo, e vamos lá, e vai acontecer, Jesus abençoa. E depois que o fogo caía, pegava, aí os homens chegavam devagarinho. O negócio é de Deus mesmo, vamos entrar nesse barraco aí. Então aqui nós vemos que essa mulher foi um exemplo também, não é? Deixada entre todas, não é? A mulher com fluxo de sangue percebeu até vir. Tem um movimento da Rua Azusa, que foi um Pentecoste que surgiu, inclusive, ali naquele movimento, foi que saiu Daniel Berg e Gunnar Wing, que foram até o Brasil por uma revelação divina, da qual chegou ali, congregando uma igreja batista, não é? Depois, como eles já tinham sido avivados e batizados com o Espírito Santo aqui na Rua Azusa, e eles começaram a dar lugar aos dons espirituais, eles não foram muito bem aceitos naquela denominação. E eles então foram excluídos daquela denominação e abriram a Fé Apostólica, que foi a primeira igreja pentecostal ali, antes das Assembleias de Deus, aberta por Daniel Berg e Gunnar Wing, no Brasil, no Belém do Pará, não é? Eles ali então abriram a Fé Apostólica, que depois de alguns anos se tornou as Assembleias de Deus. Mas se estudarmos um pouquinho da Rua Azusa, aquele avivamento ocorreu porque o pastor Simon, ele dava muita liberdade para aquelas mulheres trabalharem. E Deus avivou aquela obra de uma tal maneira que saiu missionário por diversas partes do mundo, da qual 2 deles foram parar no Belém do Pará por uma revelação divina e confirmação à vontade de Deus, da qual deu início a essa grande denominação que hoje nós pertencemos, que é a Assembleia de Deus brasileira, não é? Então, irmãos, eu tenho certeza absoluta, e aqui tem um exemplo, não é? E o que Deus espera de nós é que nós vamos um pouco mais adiante, vamos até o fim, não pare, não é? Enquanto muitas vezes, não é, os homens estão meio bananão, esperando, as mulheres estão acreditando e Jesus está operando. Não vamos deixar essas mulheres na nossa frente não, meus irmãos. Vamos partir para frente, em nome de Jesus. Vamos dobrar nosso joelho, vamos buscar, vamos orar. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu e prometeu o batismo com o Espírito Santo, não é? Ele estava ali 40 dias do Pentecostes, mas diz a Bíblia que estava Pedro, Tiago, João reunido com as mulheres, mas os obreiros estavam lá buscando a presença de Deus. Eles não deixaram, os apóstolos não deixaram, as mulheres estavam, mas eles também estavam, e veio o Pentecoste, e nós precisamos envolver nessa glória. Mas aqui está essa mulher do fluxo de sangue, do capítulo 9, do verso 19, diz a palavra de Deus: e Jesus levantando-se seguiu, e ele os seus discípulos, e eis que uma mulher que havia já 12 anos, Deus tem um tempo, tem a época, mas quando chega para cumprir, está cumprido. Às vezes Deus precisa de preparar a gente passar por alguns lugares, por isso que Deus tem o tempo e a época, por isso nós temos que ir até o fim.
Tem gente que é afoito, quer fazer tudo rápido. Tem que procurar que nem Abacuque discernir o tempo. Ainda que o negócio está feio, eu estou exultando no Deus da minha salvação, esse negócio vai melhorar. Aleluia. Ainda que parece que está feio agora, mas Deus está me vendo. E nesse processo Deus está trabalhando na sua vida, porque existe um tempo determinado. Essa mulher tinha 12 anos, que tinha uma enfermidade, o fluxo de sangue, e diz a Bíblia, eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na hora de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Eu acho bonito isso aqui, porque aquela mulher tinha tanta convicção que chegou a sua vitória. Ela falou, se eu tão somente tocar ali, eu já estou sã. Chegou o tempo, quando chega o tempo, está chegado. Eu não sei o que ela passou de sofrimento na vida dela, mas quando ela viu a oportunidade, ela falou, se eu tão somente tocar, e foi mesmo, ela tocou. E é interessante, porque Jesus, naquela multidão, num outro texto, diz que ele disse aos seus discípulos, quem é que me tocou? E os discípulos assim, Senhor, mas numa multidão dessa, todo mundo te comprimindo, empurrando, o Senhor pergunta, quem é que te tocou? E o Senhor disse, porque foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Deus tem algo especial com a sua vida. Ele quer que você toque ele diferente, para que promessa se cumpra na sua vida. Nós não podemos parar e nem desistir, porque o nosso Deus, ele não mudou e não muda. Aleluia. Ele tem cura para a sua alma, tem cura para o teu coração, ele tem ministério para te dar, ele tem bênção para te oferecer, ele tem novos rumos e novos caminhos para você. Mas você não pode parar, como diz o texto, vai até o fim. Vai até o fim. Eu vou concluir aqui com 2 Pedro, no capítulo de número 3, de 2 Pedro, que diz a palavra de Deus. Não pare, Deus está te vendo. Os cabelos foram embora. Aleluia. Oh, aleluia. Mas eu estou vendo Deus cumprir promessas. A gente vai ter o privilégio de falar assim, os cabelos ficaram brancos, mas os meus não chegam a tempo de ficar branco, Deus tira exame. Glória a Deus. A minha sogra conseguiu me vir careca esses dias. Eu falei, careca é o irmão, meu diabo do chão. Eu vou ali, eu não, olha o tanto de cabelo tem. Os cabelos vão embora, mas as promessas de Deus vão se cumprir na vida daquele que persevera fiel. É verdade. Ele vai criando força e resistência. O Senhor vai renovando as suas promessas na vida dele. Aleluia. Aleluia, mas não pode parar. Não pare. Vai até o fim. Não é? Então o verso de número 9, o capítulo de número 3 de 2 Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Parece que tem hora que, mas está demorando tanto. Tá não, está no tempo. Às vezes você com o seu medo, não é? Com a sua covardia, a nossa covardia, o nosso medo de se julgar naquilo que Deus quer, entregarmos para Deus, ou a nossa desobediência que atrasamos, ou parece estarmos atrasando as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Mas quando nós colocamos à disposição, começamos a enchermos de Deus, começamos a consagrar a nossa vida, começamos a buscar de Deus a orientação na palavra de Deus, lendo diariamente a palavra do Senhor, entendendo, começa a entender a vontade de Deus para nós, nós começamos a ver que as promessas estão brilhando e que Deus tem pressa de fazer na nossa vida, e Ele faz. Então aqui o texto diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas Ele é longânimo para convosco, para conosco. Ele está trabalhando, nos moldando, para nos colocar do jeito que Ele quer, para que a promessa se cumpra na sua e na minha vida. Tem promessa que já cumpriu na vida de irmãos aqui, porque ele já chegou naquilo que Deus tinha para fazer cumprir essa promessa. Essa mulher esperou 12 anos, e naquela oportunidade, tão somente se eu tocar, e o Senhor ali a curou, não é? E Abraão, da mesma sorte, ele tinha uma promessa, e o Senhor fez relembrar a sua promessa. Ele passou porque ele passou, o seu sobrinho lhe deixou, e quem sabe ele estava preocupado, ele falou: saí do Egito, escapei do Egito, mas agora meu grupo foi dividido. Aí o Senhor falou: não, Abraão, tenho promessa com você, não importa se separou, se não separou, a minha promessa é contigo.
Levanta os altos, os seus olhos, da direita e da esquerda, onde tem te posto as plantas do teu pé, eu vou te dar esse lugar. Jacó da mesma sorte, com tudo que passava, o Senhor também em sonho disse: Walter, eu sou Deus que te fiz a promessa lá atrás, eu vou cumprir na sua vida, não tem nada perdido. Deus consegue restaurar o que parece para nós estar perdido. E aqui diz bem claro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham tardio, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns ou nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Quantas vezes deixamos, não é, a vontade de Deus, a palavra de Deus, e atrasa, parece estar nos atrasando, como eu notei aqui, não é? Escuta bem, não é? Ainda que devido à nossa covardia, medo e até desobediência, fazemos com que pareça atrasar as promessas de Deus para nós, pareça atrasar. Quando nós dificultamos as coisas, não nos entregamos à vontade de Deus, parece que está atrasando. Não está nem atrasando, Deus está aperfeiçoando o vaso para fazer cumprir. Quantos desejam ser instrumento de Deus? Amém. Quantos desejam andar sem bengala aqui? Eu fico olhando a minha sogra, o médico falou que ela só precisa da bengala. Eu falei assim: bengala minha é Jesus, não vou dar de bengala aqui não. E ela está perseverando. Ela tropeçou aqui, irmão, foi o filho mesmo. O filho passou a rasteira nela ali, entendeu? Ela fez o que fez e foi lentamente. Depois disse para você: eu caí com classe. Eu falei: uau, isso é nova. Caí com classe, irmão. Tá vendo? O crente que é fiel cai com classe. Deus levanta. Quantos querem que Deus cumpra as suas promessas? Você pode ficar em pé, nós vamos orar por você. Aleluia. As promessas de Deus para nós, elas jamais falharão. Deus vai cumprir. Mas será que nós podemos ir até o fim? Podemos ir até o fim? Tem gente que para, enjoa.